Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao professor Horace Ferreira pela oportunidade de fazer essa apresentação no âmbito do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ciências Sociais, LEPEX, do CAP UERJ. Meu nome é Luiz Fernando de Paula, eu sou professor de Economia da UFRJ e da UERJ, e hoje vou fazer uma apresentação sobre uma breve introdução sobre economia. Fundamentalmente, o que é economia e como que a economia afeta a vida das pessoas, com um foco na realidade brasileira. Bem, é, então, assim, primeira questão, o que é economia? É uma forma simples de conceituar a economia, que a economia é uma ciência que estuda como as pessoas, empresas, governos, sociedades escolhem usar recursos limitados para produzir, distribuir e consumir bens e serviços. Bem, por que essa questão dos recursos limitados é importante? Assim, a economia é produção de bens e serviços, né, para a população, para a sociedade, né? Essa produção de bens e serviços ela está limitada à existência de fatores de produção, né? Fatores de produção, o mais importante é o trabalho, né, a mão de obra disponível. Quanto mais mão de obra disponível houver, maior possibilidade de produzir mais. E também outros fatores, como a questão, por exemplo, de tecnologia, capital disponível para financiar as atividades econômicas. Todos esses elementos eles são importantes. Importante dizer que os fatores de produção eles são finitos, né? Não, eles têm uma limitação e isso limita a capacidade de produção de uma economia. As questões fundamentais é como produzir, o que produzir e para quem produzir, né? Então, economias mais industriais produzem produtos manufaturados, economias produtoras de commodities exportam petróleo, soja, milho. Então, tudo depende do tipo de estrutura produtiva que cada economia tem. Um outro aspecto importante é a questão da distribuição de renda. Não interessa só produzir, né? Interessa também saber como que essa produção e a renda gerada a partir da produção ela é apropriada pela sociedade, né? Tem sociedades que são sociedades que a renda é mais concentrada, né? E tem sociedades que a renda é mais distribuída. Bem, a economia ela afeta a vida das pessoas de várias formas, diretas e indiretas, relacionadas à produção, à distribuição, consumo de bens e serviços. Eu vou aqui, na sequência, dar algum exemplo de como isso acontece no dia a dia. O primeiro é a questão da produção da renda e do emprego, né? O crescimento, que nós chamamos de crescimento econômico, o crescimento econômico ele gera renda, ele gera empregos, ele permite aumentar salários da população. Particularmente, uma forma de mensurar o crescimento econômico, a forma oficial, né, e mais utilizada, é o chamado Produto Interno Bruto, o PIB, o famoso PIB, né, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de um país em um determinado período, geralmente medido por trimestre ou por ano. Os dados que eu vou mostrar para vocês vai ser, eu vou medir o PIB anualmente. É importante dizer que o PIB ele mostra o tamanho da economia. Quanto maior o PIB, maior a produção econômica. É claro que isso tudo depende também do tamanho da economia, da população daquele país, né? Então, uma coisa é o PIB da França, por exemplo, outra coisa é o PIB da Holanda, né? A França é um país que tem uma população muito maior do que a da Holanda, né? Então, é natural
que a França tem um PIB maior, né? Uma forma alternativa de medir a produção ou a apropriação da produção e da renda é o chamado PIB per capita. Você pega o PIB total, o total da produção, dos valores da produção de bens e serviços num determinado ano e divide pela população do país. Bem, de qualquer forma, é importante dizer que um fator que é problemático do ponto de vista, né, é que a economia não é só crescimento econômico, não é só crescimento da produção. A economia também ela vive vários momentos de crise. O que é a crise econômica? A crise econômica normalmente é uma situação em que a economia se desacelera, né? Ela perde motor, ela perde crescimento, né? Normalmente, essa desaceleração econômica ela vem acompanhada de um aumento da taxa de desemprego. São vários fatores que podem gerar crise, a crise pode ser um fator, um impacto externo, uma guerra da Ucrânia afetando a economia brasileira, ou pode ser algum fator doméstico também. É, Bem, aqui só para olhar alguns dados brevemente, a gente olha aqui o crescimento do PIB real, o que é o PIB real? O PIB real é você medir o PIB de um ano em relação ao ano anterior. Essa dá a taxa de crescimento do PIB. Então, a gente olhando aqui os dados de 1982 a 2023, uma primeira questão que pode ser observado é uma volatilidade do PIB, né? A gente olha aqui, o PIB cresce em determinado período, desacelera profundamente, cresce de novo, desacelera, né? Tem uma volatilidade do crescimento do PIB. Essa volatilidade não é algo bom, né? Mas muitas vezes essa volatilidade é afetada pela uma crise externa, como foi o caso de em 2009, a economia brasileira sofreu os efeitos da crise financeira que começou em setembro de 2008 e afetou a economia global como um todo, inclusive a economia brasileira, que vinha de um processo de crescimento. Importante de destacar, né, que nesse período de 2004 a 2013, mesmo considerando essa forte desaceleração econômica em 2009, a taxa de crescimento econômico foi de 4%, que é uma boa taxa de crescimento, né? Foi a taxa de período de maior crescimento da economia brasileira dos anos 80 para cá. A gente pode ver que depois houve uma forte desaceleração, essa desaceleração gerou até um crescimento negativo do PIB, que significa que estamos perdendo produção, estamos perdendo renda, voltou a aumentar, e aqui, essa queda aqui, 2020, é os efeitos da Covid-19, que teve sobre todas as economias do mundo, inclusive a economia brasileira. A taxa de desemprego, esse é um dado mais recente, de 2012 a 2025, são dados relativamente recentes, né, mostra que a economia brasileira, que vinha conforme eu mostrei, né, um boom de crescimento de 4% de 2004 a 2013, né, ela vinha, então a taxa de desemprego no Brasil chegou a cair para 6% da população economicamente ativa, que é aquela população que está disponível para trabalhar, né? E a gente observa que nesse período de 2014 e 2016, né, houve um forte crescimento da taxa de desemprego. Conforme eu falei, a taxa de desemprego ela acompanha a desaceleração econômica, foi um período, inclusive o PIB brasileiro ficou negativo, né? Depois, a partir de 2017, essa taxa ficou estável, relativamente estável, entre 12% e 14%. Houve um pequeno crescimento em 2021, ali na rebarba da crise de Covid-19, e a gente observa, a partir de 2022, uma forte queda da taxa de desemprego no Brasil. Notem que ela está voltou, né, aquela taxa de 6, 7%, que era a taxa do início da nossa série aqui de 2012, 2013. Né? Então, o Brasil atualmente está com uma taxa de desemprego baixa, o que é muito bom, né? E significa que as pessoas que estão procurando emprego têm encontrado
encontrado trabalho, de forma geral. Uma outra questão que afeta a vida das pessoas é a inflação, né? Isso é uma questão que, é, particularmente no período recente, a inflação de alimentos impactou bastante a vida das famílias no Brasil, né? Agora está tendo começando uma pequena queda na taxa de inflação, né? E a inflação ela tem um efeito de quanto maior a inflação, ela tende a reduzir o poder de compra das pessoas, tá? Seja, a renda real é descontada a inflação, quanto maior a inflação, maior essa redução do poder de compra, né? E, particularmente, a estabilidade de preços, ela permite um planejamento financeiro pessoal das famílias e das firmas, né? Que é importante para a economia, por isso o governo tem que ter uma preocupação com a questão da estabilidade de preços, da questão de que a inflação não se acelere. Como medir a inflação? Né? Uma forma de medir a inflação observando a variação média dos preços e serviços ao longo do tempo. Uma forma muito usada é você comparar a variação de um mês, o aumento dos preços de um mês em relação ao mês anterior, ou de um ano em relação ao ano anterior. Então, portanto, a inflação é sempre uma variação percentual, porque você está comparando o crescimento dos preços de um mês em relação ao mês anterior. Quais fatores afetam? O que leva à inflação? Né? Em economia, a gente divide fatores do lado da demanda e do lado da oferta. Né? Os fatores do lado da demanda é quando a economia está muito aquecida, isso gera uma demanda de bens e serviços elevada, dada uma determinada oferta produtiva de bens e serviços, você acaba pressionando os preços por conta de um consumo exacerbado, né? Essa é uma chamada inflação de demanda. Mas a inflação de custos, normalmente, que é uma inflação do lado da oferta, né, ela tende a ser também um elemento importante, né? Particularmente, eu vou mostrar os dados, gerar os momentos que a inflação no Brasil ela cresceu, ela teve normalmente um choque do lado da oferta, né? Então, os elementos, depois pode ser o aumento do preço do petróleo, pode ser os insumos, por causa da guerra da Ucrânia, aumento dos insumos que o Brasil importa, pode ser uma série de fatores que venham a afetar, né? Pode ser, por exemplo, uma quebra de safra agrícola também, né? Tudo isso são fatores que podem afetar o lado da oferta e gerar inflação. Aqui são dados de 2003 a 2024, dizer que a média nesse período, né, de inflação no Brasil é uma média de 5,9%, praticamente 6% ao ano, né? É uma média de inflação é, relativamente alta, né? Mas tem economias que têm, como o caso, por exemplo, da Turquia, a Rússia, tem outras economias que têm taxa de inflação maior do que brasileira. E a gente verifica também que essa inflação ela tem determinados momentos que ela tem pico, né? Então, aqui em 2015 houve um pico da inflação e aqui em 2021 houve um outro pico. Esses picos normalmente são elementos sempre determinados pelo lado da oferta, não porque a economia está crescendo muito, né? Mas porque você teve um elemento aqui, por exemplo, em 2015, o governo estava com os preços de energia e petróleo defasados, ele aumentou o preço de energia e petróleo. Energia e petróleo são insumos, né, importantes para a produção, isso teve impacto sobre a inflação importante. Em 2021, por que houve esse pico? Porque na saída da Covid-19, a Covid-19 desarticulou muito as cadeias produtivas, muitos setores deixaram de produzir, né? Então, quando você teve a retomada em 2021 da produção pós-Covid, né, você tinha muitos insumos que não estavam sendo produzidos, isso acabou gerando um efeito inflacionário bastante agudo, foi um fenômeno mundial. Né, foi um fenômeno mundial. Enquanto que 2015 foi um fenômeno doméstico, né, essa aceleração inflacionária, aqui em 2022 é um fenômeno mundial. Aqui a gente tem, ultimamente, aqui nos últimos 2022, 2024, uma taxa
média de menos 5%, né, da inflação. O outro problema, e esse problema particularmente é importante no caso do Brasil, é a questão da apropriação da produção, o problema da apropriação da renda, especificamente, o problema da desigualdade social. Importante dizer que os diferentes modelos econômicos e políticas de redistribuição afetam a distribuição de renda, né? Particularmente, eu gostaria de chamar a atenção, particularmente, que não adianta só a economia crescer, ela tem que distribuir bem a renda, né? O Brasil, por exemplo, nos anos 70 teve o chamado milagre econômico, teve forte crescimento econômico, mas é um crescimento que foi acompanhado de uma concentração de renda, quer dizer, que os mais ricos se apropriando relativamente mais da renda do que os setores médios e mais pobres. Então, dois fatores são importantes para a questão da distribuição de renda, que são os programas sociais, né, particularmente o salário mínimo e a Bolsa Família afetam a distribuição de renda, mas também a estrutura tributária, né? A estrutura tributária são o quanto que cada um paga em termos, relativamente em termos da sua renda, paga em termos de impostos. Então, o Brasil, particularmente, ele tem uma estrutura tributária bastante regressiva. O que é uma estrutura tributária regressiva? É uma estrutura tributária que os ricos pagam relativamente menos impostos do que os segmentos de média renda e de baixa renda da população. Então, isso é uma distorção, né? Vou mostrar dados para vocês que o Brasil é o que a gente chama de economia, um ponto fora da curva, né? Uma aberração nesse sentido. Então, a economia ela pode tanto reduzir quanto aprofundar as desigualdades, isso depende do modelo econômico adotado. Se é um modelo que prioriza a redistribuição de renda ou é um modelo que prioriza o crescimento com concentração de renda. Particularmente, um fator que afeta bastante a distribuição de renda no Brasil é o salário mínimo. Por quê? O salário mínimo, além de reajustar, né, o salário mínimo, ele tem um efeito sobre os outros salários, tem um efeito farol, né, ele serve de base para o reajuste dos outros salários e também boa parte dos benefícios previdenciários eles são indexados ao salário mínimo, né? Então, o salário mínimo tem efeitos redistributivos muito importantes. É o principal fator de melhoria ou piora da distribuição de renda no Brasil. O que os dados mostram, o azulzinho o reajuste o salário mínimo descontado a inflação, né? Aqui é o nominal e o azulzinho é o real. Vamos olhar o azulzinho, que é o que importa, né? A gente nota que ele teve aqui, a partir de 95, um crescimento gradual, ainda abaixo. Então, a partir de 2003, né, aqui foi o momento que o Lula teve seu primeiro governo, né? Então, durante o governo Lula 1, Lula 2 e a Dilma 1, né, até 2014, né, a gente verifica o quê? Um forte crescimento do PIB real da economia. Eu vou mostrar para vocês, teve um efeito fortemente redistributivo. Depois ele ficou estável, né? A partir de 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, né? E aí, só a partir, num período recente, que a gente vê aqui, a partir de 2023, né, uma tendência de retomada do crescimento do salário mínimo. Uma forma de medir a desigualdade social, a forma mais usada, é o chamado índice de Gini. De uma forma muito intuitiva, o que é o índice de Gini? O índice de Gini, ele diz o seguinte: quando ele é 1, significa que uma única pessoa se apropria de toda a renda da economia. É uma situação absurda. Imagina que, sei lá, o Brasil tem 240, 250 milhões de habitantes, uma pessoa se apropria de toda a renda da economia. Uma situação bem, bem extrema. No, quando o índice de Gini é zero, significa que todas as pessoas têm a mesma renda. É a igualdade absoluta. Então, o 1 é desigualdade absoluta e o 0 é a igualdade absoluta. Naturalmente, as economias ficam no meio entre um e o outro. Importante destacar que o índice de Gini tem que observar a tendência. Quanto menor, melhor. Melhor em que sentido? Quanto menor,
melhor a distribuição de renda. Quanto maior, pior a distribuição de renda. Então, o que a gente observa no Brasil nos últimos períodos? A gente veio de um período ali, desde 2004, de redução do índice de Gini. Ele aumentou, né? A gente nota que depois ele aumentou em 2016, 17, 18, 19, caiu aqui durante o Covid-19, teve um programa de renda emergencial nesse período, voltou a crescer e a gente nota uma tendência de queda no período recente. Voltou a ter uma tendência de queda em 2022, 2023. Os dados de 2024 mostram uma continuidade também dessa tendência de melhoria na distribuição de renda no Brasil. Bem, olhando comparativamente esse mapa aqui, esse mapa está em inglês, mas só para dizer o seguinte: aqui está mostrando o seguinte: é o índice de Gini. Quanto mais escuro, maior o índice de Gini. Quanto mais claro, menor o índice de Gini. Então, a extrema desigualdade, que é maior do que 50, né? Vocês notem que são poucos países do mundo, inclusive o Brasil. Né? O Brasil, Colômbia na América do Sul e os países da África subsaariana. Então, veja, o Brasil é um dos países da pior concentração de renda, maiores desigualdades sociais do país. Notem uma coisa aqui interessante, né, ou aberrante, né, diria. Né? Quando a gente compara a apropriação dos 1% mais ricos, qual é a apropriação que eles têm na renda nacional, né? O Brasil tem o quê? Os 1% se apropriam de cerca de 26 a 28% da renda nacional. Imagina o que é isso. Mesmo um país como os Estados Unidos, que é um dos países de maior desigualdade social do mundo, essa participação é enorme, não chega a 21%. Então, o Brasil é, de fato, um dos países de maior desigualdade social. Né? Isso leva à questão, né, aqui para terminar minha apresentação, como resolver o problema da desigualdade. Né? Tem um economista francês, Thomas Piketty, né, ficou bastante famoso pelos estudos sobre a desigualdade no mundo. Ele sugere que a forma mais efetiva de resolver o problema da desigualdade é taxar os mais ricos. Né? Então, é fazer taxação sobre patrimônio e um imposto de renda progressivo. O que é imposto de renda progressivo? Aqueles que ganham mais pagam relativamente mais imposto de renda. O que é relativamente mais? Relativamente, sei lá, se você ganha 20 mil reais, o percentual que você paga da sua renda é maior do que quem ganha, por exemplo, 2 mil reais, tá? Percentualmente. Né? Então, isso é importante. A progressividade é um fator que reduz muito a desigualdade e a distribuição de renda. Né? Particularmente, que eu mostrei para você, que durante os governos do PT houve uma melhoria na distribuição de renda. Essa melhoria, na realidade, foi resultado mais de políticas de gasto redistributivo. Particularmente o quê? O salário mínimo, que eu mostrei para você. E outra questão importante, né, que eu não falei aqui, o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família, né, é um programa de sustentação de renda. É importante. O outro programa importante é o programa de prestação continuada, né, o BPC. Por que ele é importante? O BPC ele garante que qualquer cidadão que chegue a 65 anos, mesmo não tendo contribuído para a Previdência Social, garante uma aposentadoria de um salário mínimo. Isso vale também para inválidos. Né? Então, o BPC é um programa de distribuição de renda importantíssimo. Né? E ele, combinado com a política de aumento real do salário mínimo, ele tem impactos redistributivos bastante fortes. E, particularmente, aqueles períodos que houve redução, piora na desigualdade de renda, ele foi o período do governo Temer-Bolsonaro. O governo Bolsonaro não houve reajuste em termos reais no salário mínimo. Fundamentalmente, para terminar, o que falta no Brasil? Falta uma estrutura tributária que seja progressiva. Os mais ricos têm que pagar, né? Aqueles 1%, né, que se apropriam, né, de 24% da renda nacional, eles pagam muito pouco imposto. Por quê? Porque as rendas deles dependem do quê?
de aplicações financeiras de patrimônio, e esses são poucos taxados. Atualmente, o governo brasileiro está tentando, né, fazer impostos de IOF sobre rendas financeiras, e o Congresso, nós temos um Congresso extremamente conservador e está tendo uma enorme dificuldade para aprovar, né, medidas que possam corrigir, né, essa extrema desigualdade de renda. Então, fundamentalmente, eu diria que o problema da desigualdade de renda é um problema político, né? Mais do que um problema econômico, ele é um problema político que o Brasil tem que resolver. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.